Vamos orar mais uma vez? Estende a mão para cá, mesmo assentado. Vamos abençoar a serva de Deus. Senhor, aqui está a tua filha, Pai. Mais uma vez, Senhor, com uma responsabilidade de trazer a mensagem dos céus para os nossos corações. O Senhor já falou com ela, ela se estudou, preparou, mas a última palavra ainda continua sendo tua. Nós, como igreja aqui nesse local, ó Pai, estamos com uma expectativa, Senhor, pelo alimento espiritual que será, ó Pai, jorrado agora desse altar, Senhor. Estamos com o coração como terra fértil para esperar essa boa semente que é a tua palavra, e com os ouvidos atentos, Senhor, porque quando o Senhor fala, a igreja ela ouve, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toma a tua filha, usa mais uma vez com autoridade, Senhor, com ousadia, com intrepidez, Senhor, como o Senhor tem usado, para a honra e glória do teu santo nome. E as palmas mais uma vez louvam ao Senhor. Aleluia, amém. Você está feliz, querido? Deixaram uma colinha aqui, hein? Glória a Deus, amém. O Senhor é bom, amado. É uma noite de alegria, é uma noite que nós iremos à mesa. Quem está animado para ir à mesa com o Senhor essa noite? Amém? Gente, Santa Ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Eu amo ceiar, eu amo estar na presença do Senhor, mas a Santa Ceia traz sobre nós a memória do sacrifício de Jesus que Ele fez por mim e por você. A Santa Ceia do Senhor marca na nossa vida um memorial para o Senhor. A Santa Ceia do Senhor nos revela irmãos em Cristo Jesus. Amém? Estou sentindo você meio cansado, é o calor, né, gente? Glória a Deus pelo calor, irmãos. Eu disse para o Senhor, Senhor, que calor é esse no Rio de Janeiro? A gente já estava acostumado com aquele climinha ameno, né, irmãos? 21 graus, 24 graus. Mas glória a Deus, porque tudo na vida muda. E as estações mudaram. E preste atenção, você está vivo para viver a estação que está mudando. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Abacuque 2, 2 e 3. Amado, eu disse ali a Sabrina, minha amada, minha querida do Senhor, aleluia. Que saudade do data show, da mídia. Chame como quiser chamar. Amém, irmãos? Calma aí. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Você que encontrou, dá um glória aí. Você que não encontrou, querido, fala para o teu irmão, dá uma força. Você que consegue achar mais rápido, amém? Olha aí, Deus é bom. Amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Tem ciúmes de mim. Enquanto eu estava ali, essa canção ecoava. E o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, cante, gente. Aflições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, diga! Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. A palavra já começou, querida. Então, de repente, não vejo mais minhas, eu só vejo a glória, e eu percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que, diga, Ele me amou, oh, Ele me amou, oh,
te ama. Eu queria começar essa mensagem dizendo isso. Ei, você é amado do Deus maravilhoso ao qual você serve. Sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E os céus se unem à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito e eu não tenho. Quando penso, me ama Ele. Ele me ama, me ama, Ele me ama. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, amém? O Senhor respondeu e disse: escreva a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Diga para o teu irmão: Deus dá a visão, mas antes da visão, Ele traz a provisão. Diga: Deus te deu uma visão, se prepare, tem provisão chegando. Aleluia! Deus primeiro revela o seu propósito a nós. Querido, quando nós conhecemos Jesus ainda criança, quando alguém vem falar de Jesus para nós, qual é a primeira coisa que falam sobre Jesus? Que Jesus entregou-se na cruz para que eu e você tivéssemos vida, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Primeiro Deus deu a visão. Amém? Todo mundo conhece essa história. Na escola, quando eu era criança, bem lembrado por uma pastora ontem, quando ela disse: menina, a gente quando era criança, a gente ia cantar o hino nacional, debaixo de um sol escaldante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, amém, querido? E a gente ficava ali, ó, em posição. Só que eu fazia parte de uma escola que, além disso, eu tinha que saber o Salmo 23. E eu nem me recordava disso. E me lembrei que aprendi o Salmo 23 na escola, porque nós éramos obrigados a cantar o Salmo, o hino nacional, e declarar o Salmo 23, que é o... Eita, a Escola Bíblica Irmão José. Eita glória, é isso. Salmo 23, então ainda pequena, eu aprendi. Irmãos, pasmem, se chegássemos atrasados, esperávamos os nossos amiguinhos fazer, para que depois formássemos uma nova fila para fazer. Ou seja, ia falar de qualquer jeito. Então eu aprendi o Salmo 23 muito cedo, mas aprender a respeito da pessoa de Jesus, eu só fui aprender com 18 anos. Eu ouvi a minha vida inteira sobre Jesus, mas conhecer Jesus somente com 18 anos, porque foi quando eu me decidi para caminhar com Jesus, porque filho de peixe, peixinho é, isso aí é para fora da igreja, filho de crente, crentinho não é, amém, irmãos? A salvação é individual. Eu decido por Jesus. Mas aonde você quer chegar, Priscila? Eu estou dizendo a você que desde pequeno você tem uma certa visão acerca de quem Jesus é. De alguma forma te apresentaram ao Senhor. De alguma forma declararam a você a pessoa de Jesus. Amém ou não amém? Alguns conhecem Jesus por outros nomes que são ditos aí fora. Nós conhecemos Jesus, o Cristo, o único e verdadeiro caminho, aonde a sua palavra nos garante isso. Ele mesmo disse: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quando ele falava disso, ele falava de si mesmo, porque Cristo é a palavra encarnada.
Amém? Estou construindo com você essa mensagem. Deus, Ele primeiro, Ele gosta muito de nos dar a perspectiva de aonde Ele quer nos fazer chegar. Ou quem Ele quer nos tornar. Amém? Deus um dia disse para você assim: ei, querido, te levarei às nações. Ei, amado, te darei muitos filhos do ventre. Ninguém recebeu, gente. Vou repetir para aquelas que querem filho do ventre. Ei, te darei muitos filhos do ventre. O Senhor é aquele quem fala para nós aquilo que Ele tem como projeto traçado para a nossa vida. Mas aí, querido, Ele conta o trajeto? Não. O irmão Roberto está comigo, viu? Só ele falou não. Ele não costuma contar o trajeto, mas no trajeto Ele dá a provisão. Para que você viva e desfrute da visão que foi declarada a seu respeito. Amém? Você me ouve bem? Gênesis 6:14. Nós iremos ler, abra a tua Bíblia. Hoje não temos uma colinha ali, querido. Como disse o pastor, para quem não tem o costume da Bíblia de papel, esse é um excelente momento para exercermos aquela coisa da rapidez, não é? No tato com a Bíblia de papel. Gênesis 6:14 diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém? Farás ao seu redor uma abertura, lá no 16, de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Deus deu uma visão do livramento para Noé. Numa era em que não chovia, num tempo em que a terra ela era regada com... Como que eu vou explicar, irmãos? Esses dias eu estava dando uma aulinha para as crianças, eu expliquei a eles mais ou menos. É um vapor, irmão, de forma muito simplória, que subia da terra e regava a terra. Não existia chuva, chuva essa que eu e você conhecemos. Mas aí Deus pega Noé e diz para ele assim: olha, vai vir um dilúvio. Faz uma arca. Bota dentro dela a tua família. Deus vira para Noé e fala para ele sobre algo que ele não conhecia. Deus vira para Noé e fala para ele que ele precisava se precaver de algo que nunca na terra havia acontecido. Deus vira para Noé e diz uma coisa que para ele era absurda. Você quer ver? 1990, se fôssemos falar que o telefone era assim, que não teria botão, que a gente tocaria na tela, quem ia acreditar na gente? Se fosse dizer em 1970 acerca da internet no Brasil, você acreditaria? Quem é de 70, gente? Acreditaria? Olha aí, Lucena, se revelando, vigia, Lucena, menos informação. Se nós formos falar, ou melhor, se formos ouvir da boca dos nossos bisnetos que carros voadores estarão sobrevoando os céus do Brasil, nós vamos falar o que para eles? Também não, gente. Você está doido? Cai lá de cima. Porque quando Deus falou para Noé que iria chover, não era algo que ele tinha nem como previsão. Ele nem sabia o que era uma chuva. Ele não sabia nem que água cairia do céu. Mas Deus deu a ele a visão e a instrução para construir a provisão de livramento. Deus deu a ele a visão do que ia acontecer. Deus deu a ele a instrução, medida, tamanho que ele poderia e deveria ter para construir, quais materiais utilizar para algo que ele antes nunca tinha ouvido nem falar. Irmãos, há pregador que vai dizer que Noé saiu dizendo a todo canto: vamos para a arca. Mentira. Isso é biblicamente incorreto.
A instrução foi: pegue e coloque dentro da arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus deu a ele direção, visão. Obrigada, Luciano. Deus te abençoe em nome de Jesus. E Deus deu a ele o livramento. A visão nos posiciona no lugar certo. Sabe que às vezes parece que a gente está meio... Quem já sentiu um peixe fora d'água? É horrível. Ou se sentir pequeno diante de pessoas que nós consideramos grandes. Não é estranho? Você não sabe nem como se movimentar. Até para beber uma água você pensa: será que eu estou bebendo água de forma errada? Será que todo mundo pega com a mão direita ou todo mundo pega com a mão esquerda? Quando você vai conversar com alguém que é doutor naquilo que estudou e você tenta argumentar, é difícil porque você não tem nenhuma instrução acerca daquilo. A visão nos posiciona no lugar certo, ainda que pareça o lugar errado. O Senhor nos leva a lugares que a gente pensa: não é possível que foi Deus que me colocou aqui. O profeta estava em casa, e o que Deus fala para ele? Levanta, desce a casa do oleiro que eu vou falar contigo. Ele poderia ter dito: não é possível que Deus está mandando eu descer a casa do oleiro. Ele mesmo está falando comigo aqui. O Senhor, aleluia, Ele é incrível. O Senhor, Ele é maravilhoso. Porque o mesmo Senhor vira para Abraão e diz assim: me dá o teu filho. Mas aí eu esperei tantos anos para ter esse menino, e Deus está mandando eu dar um menino? Não parece estranho? Não parece incoerente? Porque às vezes a direção parece estranha. Meu Deus, o Senhor vai me tirar de uma posição tão boa para me colocar numa posição que aparentemente é desfavorável. Ei, dar 10 passos para trás com Deus é dar 50 para frente. Se Deus está dizendo para você: ei, está desfavorável, está desconfortável, muito bom, é onde eu quero que você esteja essa noite. Você poderia agora estar em qualquer lugar, mas você resolveu sentar e adorar o Senhor em família. Família, sim, querido. Fazemos parte da família do Senhor. Aleluia. E a visão nos posiciona no lugar certo para receber a provisão, para viver o manancial de Deus. Deus, Ele é aquele que liga pessoas. Quando Deus quer nos abençoar, irmãos, Ele não dá coisas para a gente. Ele pode sim dar coisas para a gente, porque Ele tem prazer de abençoar filhos. Mas eu quero te falar que quando Ele quer nos abençoar, Ele nos conecta a pessoas. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, Deus está te conectando a Ele. Deus está me abençoando, Cícero, através da sua vida, enquanto você é um tangedor. Porque enquanto você toca, a unção é jorrada. Enquanto você toca, pessoas são curadas. Enquanto você toca, famílias são reconstruídas. Isso é um presente de Deus. Porque a visão libera a provisão. O que libera a provisão? A obediência à visão. Você não verá a provisão de Deus enquanto você fica parado, irmão. Tem gente que acha assim: o que é meu vem para mim, o que é meu me encontra. Irmão, o que encontra a gente infelizmente na terra é gripe. Você não fez nada para pegar a gripe, você passou por alguém que está gripado, você pega no ar. A única coisa que se pega no ar é o cartão, que hoje tem aproximação. Se você não tiver cuidado, você paga a conta do vizinho do lado da tua mesa. Não é? Tem muita gente tirando a aproximação por causa disso. A única coisa que você pega no ar, muitas vezes, é mau cheiro, frio e calor. Ou mais alguma coisa. Ficar parado, irmão, é igual água parada. Se o rapaz da dengue for na tua casa, você é multado. Dá bicho. Ficar parado, irmão, fica represado. E o que a Bíblia diz sobre mim e você? Que de nós sai uma fonte.
a jorrar vida eterna. E se essa água ficar parada, vira represa, dá bicho, aglomera, dá lodo. Se dá lodo, você começa a apodrecer e morrer espiritualmente. Ficar parado, atrofia. Ficar parado, humanamente falando, corpo deitado sobre uma cama, como é que chama aquelas feridas? Escara. Você já viu uma pessoa acamada, você tem que ficar virando ela o tempo todo para que ela não crie feridas. Eu gosto muito da área da saúde, dá para perceber, né, irmãos? Então, ficar parado, se não é uma direção da pessoa do Espírito Santo, mova-se. Mova-se. Mova o seu ministério, mova-se naquilo que o céu te chamou, mova-se no seu trabalho, declare a palavra de vida, e se instrua, estude, vá avante. Porque Deus te deu uma visão, mas Ele vai te dar a provisão ao passo que você caminha em obediência, ao passo que você vai em fé. Por quê? Porque caminhar em fé não é porque eu estou vendo nada. Caminhar em fé é porque eu creio que eu tenho uma palavra e sobre ela eu vou conquistar a visão. Aleluia! Aplaude mesmo ao Senhor. É no nosso percurso que Deus nos dá o necessário. Enquanto eu li ali, o Espírito Santo me lembrava ao povo do Senhor no deserto. Aquele povo saiu rico, não saiu? Com despojos. Não pensa que o povo foi para o deserto pobrinho não, irmão. Eles saíram de lá com despojos. Sabe o que é despojos? Para nós seria money. Para eles eram tudo que era de valor. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam rumo aonde? A terra prometida, seguindo a direção do homem de Deus, Moisés. Enquanto eles caminhavam, Deus enviava maná. Quando eles sentiam falta de água, Deus enviava água. Quando a roupa já ficava esquisita, a roupa fazia o quê, irmão? Esticava. Menino, mas não esticava de forma que se gastava, não. Porque a provisão acompanha quem caminha em obediência. A visão atrai a provisão de forma sobrenatural. Porque aquilo que é natural, eu e você fazemos com as nossas mãos. E não temos o hábito de render glórias ao Senhor. Você quer ver quando você tem que pagar uma continha? Eu uso muito esse termo e esse exemplo. Porque ele é muito simplório, mas muito eficaz. E ele tange, toca a vida de todos aqui. Porque nós pagamos conta, amém? Quando você quer pagar uma conta, você trabalhou, sabe que alguém está te devendo, ou você fez um serviço para alguém, sabe que vai receber aquele dinheiro, você já está contando com algo que você construiu. Mas a visão e a provisão sobrenatural é aquilo, eu não tenho de onde tirar, o céu vai prover. A visão e a provisão sobrenatural é: eu estou doente, mas eu caminho sobre uma palavra. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. A provisão sobrenatural é quando o meu parente alcoólatra, eu declaro sobre ele: ei, nunca mais esse vício vai te perseguir, porque ainda que os meus olhos ainda não vejam, a minha fé me faz acreditar que você será transformado. Eu vi um testemunho de uma preletora que ela disse que ela foi visitar uma irmã, acredito que outros já ouviram esse testemunho. Ela estava numa igreja e tinha uma Bíblia, e ela foi sentar e a irmã disse: não, esse é o lugar do meu marido. E aí acabou o culto, a irmã chegou, chamou ela para jantar, fazer uma comunhão na casa dela. Ela foi, ao chegar lá, ela falou: cadê o seu marido que não foi no culto? Ela falou: vou chamar ele. Bem. Quando o Ben desceu, o Ben estava tão bêbado que ele mal conseguia descer as escadas. Ele mal conseguia apertar a mão dela. E ela disse assim para a pastora, preletora: um dia Deus disse que ele e eu serviríamos ao Senhor. Que ele e eu caminharíamos por aí pregoando a palavra do Senhor. Que ele e eu viveríamos as realidades da palavra. A preletora disse: não acreditei quando ouvi aquilo, mas levei adiante, fui embora, passou o tempo, voltei lá. Irmãos, quem estava lá e recebeu ela na porta da igreja? O Ben, irmãos.
O bem estava servindo ao Senhor, porque ela pegou a palavra, caminhou sobre a obediência, viveu a provisão e alcançou a visão do céu. Isso é o sobrenatural de Deus. Onde a visão de Deus há favor, há conexões, há recurso inesperado. Quando Abraão obedeceu à visão de Deus, a provisão do cordeiro apareceu no monte. Gênesis 22, 13 e 14. Abra, por favor, o 14. Gênesis 22, mais à frente do texto que nós começamos a ler. Aleluias. E pôs Abraão, vamos para o 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Jeová Jirê, o Senhor da provisão. Aleluia! Andar em obediência traz recursos inesperados. Pega essa palavra para a tua vida. Se você está caminhando em obediência, traz recurso inesperado, traz contrato inesperado, traz provisão inesperada, traz bênçãos inesperadas. Isso é andar com o Senhor. Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis 17. Se você pode, abra comigo. Meu Deus, pastora, vamos abrir assim. Vamos, irmãos, de veio cultuar. E ele quer falar com a gente. Já estou terminando, fique tranquilo. Gente, vocês têm que aprender a falar: uau, poxa. 17. Vamos lá. Versículo 12 e 14. A gente vai ler o 12 e o 14 para a gente resumir, amém? Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comemo-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amados, aquela viúva contou a realidade dela, mas quem mandou ele procurar ela foi o próprio Deus. Quando ele chega e encontra essa viúva, ele está debaixo de uma palavra. Essa mulher, ela só tinha como expectativa fazer a sua última refeição e acabou, morrer. Ela declara para o homem de Deus. Mas aí o homem de Deus, que tem uma palavra, que conhece o Deus a quem serve, caminha com ele, tem muitas experiências, diz assim: faz primeiro para mim. Irmão, essa mulher podia falar: eu, hein, tá bem não. Quê? Meu filho vai ficar... Irmão, vamos falar a verdade. Tá gravando, né, irmão Eduardo? Misericórdia. Vamos falar a verdade aqui. Você tira da boca do teu filho para alimentar, se é a última fonte de alimento que tem na tua casa? Mãe e pai deixa de comer carne para botar carne na boca do filho. Mãe e pai deixa de comprar roupa para si para vestir o filho. Não é assim, irmão? Às vezes a gente não tem um telefone legal, mas a gente quer dar para o filho um telefone legal. A gente muitas vezes não pode comer um açaí, a gente junta um trocadinho. Meu marido é mais assim, tem um coração mais assim. Eu já sou mais general de guerra. Amém? Mas a mãe e o pai, a gente tem esse hábito, irmão. Quantas vezes a gente já grande, a nossa mãe quer fazer alguma coisa, a gente se constrange. A gente fala: não, mãezinha, pelo amor de Deus, fica tranquila, vai dar tudo certo.
Se for igual a minha mãe, ela já chega abrindo o armário. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para ela é assim, se ela não trouxer, está faltando. Entendeu? Mãe. Essa mulher poderia ter ouvido a voz da maternidade e dito para o homem de Deus. Mas ela sabia que ele carregava a visão. Ela sabia que ele carregava a presença. E ela sabia que se ela obedecesse, viveria provisão. A Bíblia diz que ela faz. E o homem de Deus ousado, cheio da palavra, diz para ela assim: não te faltará nada. Deus está dizendo para mim e para você hoje: ei, anda na minha presença, ser perfeito em obediência e não te faltará nada. Mas você entendeu os 3 pontos? Anda na minha presença, ser perfeito, ser obediente, não te faltará. Visão atrai a provisão quando eu ando em obediência. Às vezes a provisão não está onde você está, mas aonde Deus mandou você ir. Às vezes, irmãos, você pensa assim, o Espírito Santo está falando assim, presta atenção no que eu vou falar, amém, irmãos, que é muito sério. Sabrina, levanta da tua cadeira, vai lá na esquina que tem uma pessoa que você precisa ser usada para ela. Mas você está precisando mais que Deus use alguém para você do que ser usado. Eu digo que quando a gente está um limão, Deus espreme a gente para dar um suco bom. Eu sempre falo isso. Falo, Deus, hoje eu tenho um limão. Aí eu já penso, vai me espremer. É hoje. Por quê? Porque às vezes é quando a gente mais precisa que Deus nos usa para dar, amém? E aí, a Sabrina diz, Senhor, como é que eu vou lá? Tá ruim olhar para o Cícero com esse negócio aqui no meio. Senhor, como é que eu vou lá? Eu não estou bem. Eu estou meio barro, meio tijolo, estou cheio de ideia na cabeça, nada acontece. Ai, a minha vida, eu tô vivendo um momento tão turbulento. E Deus está dizendo, Sabrina, vai lá. Porque a provisão está no caminho da obediência. A provisão não está aqui onde você está parada. Porque tem coisas que só vão se manifestar na nossa vida quando a gente se mover. Essa história de que o que é meu vem para mim, meu filho, a vida não é bumerangue não. Joguei e vai voltar. Semeadura sim. Essa coisa de joga para o universo, está repreendida em nome de joga para o universo que ele devolve. Devolve. Confia. Bota em oração e obediência que você vai ver Deus fazer. Amém? A fidelidade e a visão libera o sustento contínuo. Deus te chamou para algo. Hoje de manhã eu acordei com uma mensagem de uma amiga, ela é enfermeira no CTI, maravilha. Enfermeira não, ela é fisioterapeuta no CTI. Uma benção, mulher de Deus. Ela me mandou um trecho da mensagem do pastor William e ela disse assim: o meu chamado é aqui, ó. Tirou uma fotinho dela, né? Eu falei, tá no lugar de obediência. Tá no lugar que Deus chamou para curar vidas. Tá no lugar aonde o Senhor está te usando de forma poderosa. Tá fluindo? Ela disse, como um rio de água viva. Eu falei, então deixa fluir. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa, Deus vai me usar dentro da igreja. Mas Deus te chamou lá no teu trabalho. Deus te chamou como um médico. Deus te chamou como um advogado. Deus te chamou como uma secretária do lar. Que isso, Priscila? Ei, sabe quem foi que falou para Naamã acerca de aonde ele poderia buscar a cura? Foi uma menina que foi levada escrava para dentro da casa dele. Ela estava bem posicionada no lugar certo. Deus te chamou muitas vezes, querido, é para você estar ali, ó, na porta, apertando a mão de alguém e falando, seja bem-vindo. A tua mão dada está curando pessoas. No limpar de uma cadeira, dentro de um consultório, Deus está te usando para marcar aquele território como lugar de cura, declarando, aqui não terá mais doentes.
problema é o patrão que vai ficar meio bravo, né, irmãos? Porque os doentes vão parar de ir. Deus está nos chamando para estar bem posicionados aonde Ele nos colocou. Aleluia. Mas Deus me chamou para quê? Eu conserto o carro. Irmão, enquanto você gira lá a porca, enquanto você dá uma injeção eletrônica, tu vira pro teu cliente e fala: menino, tu conhece Jesus? Deixa eu te falar, esse teu carro aqui só Jesus, hein? É uma carruagem de fogo, tá a ponto de explodir. Declarou a palavra, falou sobre Jesus. Amém? A fidelidade e a visão libera o sustento contínuo. Diga para o teu irmão: a fidelidade, a visão, libera o sustento. Deus não sustenta caprichos, irmãos. Ai, se Deus não fizer, eu não vou. Eu orei. E Deus falou que não. Claro, Ele não sustenta capricho. Eu queria ficar loura do olho azul amanhã, acordar loura do olho azul, Deus. Aí Deus disse: não, menino, te fez perfeita. Vai dormir em paz. Porque Deus não sustenta capricho. Ai, Deus, eu quero encontrar o profeta que ora para me emagrecer. Se vocês verem ele por aí, irmãos, orem por ele, que ele está precisando. Deus sustenta chamado. Deus sustenta visão. Deus sustenta obediência. Deus sustenta filhos. Aleluia. 1 Reis 17 diz que Elias foi sustentado porque seguiu a direção. O povo de Israel foi sustentado porque ouvia a voz de Moisés. A provisão muda de lugar, mas sempre acompanha quem obedece à visão. A provisão vai mudar de lugar, irmão. Quando Elias estava no deserto, com medo, que ele estava com medo, amém, irmão? E ele senta com medo de quem? Jezabel. Quem vem sustentar ele? Cadê a escola bíblica, irmãos? O anjo. O que ele diz? Come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Depois o Senhor manda ele ir à viúva. A provisão muda de lugar. Você entendeu? Mas ela acompanha quem obedece à visão. Não se apegue à forma da provisão. Não, Deus disse que eu vou ser um excelente pintor no Rio de Janeiro. Deus está dizendo: não, menino, eu vou te levar para pintar lá em Las Vegas, porque o tempo no Rio de Janeiro já acabou. Deus disse que eu vou falar em línguas labaxu e labaxá. E Deus está falando: não, você vai falar agora balai, 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 balai. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar com você? Deus disse que eu vou cantar. E Deus disse: não, estou te levando a um nível mais profundo. Intercessão. Deus disse que eu vou dançar. E Deus está dizendo: não vai ser apenas uma dança, vai ser profético. Que enquanto você se movimenta, eu vou liberando coisas no mundo espiritual, ferramentas e chaves para que vidas sejam restauradas. A provisão muda de lugar, mas acompanha quem obedece. Deus pode usar meios diferentes, mas o sustento não falha. Diga para o teu irmão: Deus vai te sustentar se você obedecer. A visão exige fé antes. Não espere ter tudo para começar. Eu vou abrir uma barbearia, mas eu só vou abrir quando eu tiver um espaço, a tesoura perfeita de R$300, quando eu tiver a Gillette, quando eu tiver um spray caríssimo, quando eu tiver um lavatório que sai sais minerais na água. Vai abrir nunca, irmão. Esses dias eu vinha orando, vou falar esse testemunho para os irmãos.
Há tempos eu vim orando sobre algo e eu disse para a pessoa do Espírito Santo: Senhor, olha, irmãos, eu também tenho o meu jeitinho. Eu disse assim: Senhor, me ajuda. Olha, gente, se é da tua vontade, envia provisão completa. Porque eu estava igual o Gideão, confirma, querendo confirmação, até se o céu de fato era azul. E aí um dia eu em casa, o Senhor falou assim: se você não der um passo, eu também não vou dar. Porque aquilo que você está disposto a enfrentar, eu estou contigo. Mas aquilo que você não quer enfrentar, aquilo que você recua, eu não vou fazer por você. Irmão, dei um passo de fé. Tive um troço do coração. Não vou mentir. Falei: Jesus, e agora? Eu já trabalho com uma coisa. Eu vou para um ramo totalmente contrário. Eu nem gosto disso. Mas aquilo estava queimando no meu coração. Eu disse: Senhor, e agora? Ele disse: se tu for, eu vou contigo. Agora, se você não for, filha, eu não vou fazer. Irmão, ele enviou provisão. Ele deu a visão. Eu estou obedecendo, dando passos de fé. E eu vou dizer para vocês, irmãos, desfrutarei daquilo que o céu já liberou sobre mim. Porque eu quero caminhar em fé. Porque para viver obediência, para fazer o que o céu manda, não é necessário antes eu ter todo o recurso. Eu só preciso de uma palavra. Noé só tinha uma palavra. A provisão não vem antes da visão, nem antes da ação. Quando você honra a visão de Deus, Ele honra a sua fé com suprimento. Fique de pé que nós vamos orar. Se Deus te deu uma visão, deixa eu te contar um segredo. O que Deus falou para você? Sobre a sua vida. Porque cada um aqui tem uma vida particular. Talvez se eu der um microfone aqui, cada um vai contar coisas boas e histórias difíceis. Mas o Senhor está dizendo: eu te dei a visão. Dá um passo de fé, que eu me responsabilizo pela provisão. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Espírito do Senhor está dizendo: foi eu que te chamei. Foi eu que falei. Foi eu que olhei para a tua casa, ouvi orações que você fez. Foi eu. E se você quer mesmo isso que eu já te falei que vou fazer, não espera chegar a provisão, não espera ver acontecer não. Dá o teu passo de fé. Porque caminhar com Deus, irmão, é caminhar em fé. Porque caminhar com Deus, irmão, não é sobre o que é palpável, é sobre o que eu creio. Quando Deus chamou Moisés para ser libertador, Moisés estava fugindo do Egito. E olha, aonde Deus levou ele de volta? Para o Egito. Sabe para quê? Agora é diferente. Agora, em vez de fugitivo, assassino, Deus traz ele transformado em libertador. Alguém que não teria mais chance de falar ou ter voz. Alguém que estava condenado. Porque ele estava condenado, ele matou um egípcio. Volta para aquele lugar carregando uma visão. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, pela visão que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque viveremos a provisão ao passo que caminharmos em obediência. Nós declaramos, Senhor, que não teremos medo.
que o espírito do medo não irá nos consumir. Nós declaramos, Senhor, que daremos passos em obediência, e ao passo que caminharemos contigo, ao passo que te obedecermos, a tua palavra irá iluminar o nosso caminho, Deus. Obrigado, Pai, pela provisão. Obrigado porque já na eternidade estamos vivenciando a realidade do que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós não somos aqueles que recuam, mas somos aqueles que vão avante no nome do Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por nos chamar de filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Pastor William.